Hoje é um culto de ensinamento da palavra, amém, meus irmãos? Hoje é um culto doutrinário e Deus tem uma palavra para nossas vidas, em nome de Jesus. Por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 11. A minha versão é a NAA, né? Nova Almeida atualizada. Quem achou diz amém. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz assim: se você não encontrou, acompanhe aqui conosco no Data Show. E digo isto a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Somente esse versículo. Pai, obrigado, teu filho já orou, e eu confirmo a oração do teu filho. Pai, teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade no nosso meio, e venha falar a cada coração na sua individualidade, Pai. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Eu preciso do Senhor, Pai. Vem direcionar cada palavra, meu Deus, e vem, meu Deus, essa noite abençoar as nossas vidas pela tua palavra. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem ou se lembram. Até um pouco de tempo atrás, quando não havia tanta tecnologia, os despertadores, irmãos, não eram eletrônicos, né? Os despertadores eram manual. Você dava a corda, quem se lembra aí? Você dava a corda, botava no pé da cabeceira. Meu amigo, quando aquele despertador despertava, era para despertar mesmo. Acordava toda a casa. Você, a primeira coisa que você fazia, tacava a mão nele, para ele ir para bem longe. Hoje em dia até os despertadores estão Nutella, né? Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. O cara só faz virar para o outro lado, meu amigo. Quando é meio-dia, o cara vai pensar em se acordar. Mas o despertador era assim antigamente. Quem lembra? Rapaz, o bicho, você dava a corda à noite. E quando esquecia de dar corda, que o bicho não despertava, um aperreio, né? Mas aí, quando ele tocava, meu amigo, era despertar mesmo. Era para despertar mesmo, irmão. O camarada não ficava dormindo nem um minuto. Ele pulava da cama. Por que eu estou falando sobre isso hoje, irmãos? Porque eu vou falar e alertar que o despertador de Deus está tocando. Mas não é um despertador moderno, não, é um antigo mesmo. Está tocando alto o despertador de Deus, irmão, para a vida dos crentes da atualidade. O despertador de Deus, irmãos, está tocando para os crentes despertarem do sono. Aqui nesse texto que nós lemos esta noite, irmãos, Paulo, ele está escrevendo aos cristãos que estão em Roma. Era uma igreja que estava em meio ao império mais poderoso daquela época, estava ali, a igreja que estava em Roma. E ele faz uma declaração, gente, essa declaração que Paulo faz à igreja daquela época e faz para nós hoje, irmãos. Ele está dizendo o que, irmãos? Vocês que conhecem o tempo, ou seja, conheçam o tempo. Esse tempo aqui que ele está falando, irmãos, é o tempo Kairos, e não o tempo Cromos, que é o tempo do relógio, porque ele está dizendo que a gente tem que conhecer o tempo Kairos. Que tempo é esse, irmãos? É o tempo oportuno, é o tempo de Deus, é o tempo do momento espiritual decisivo. É esse tempo que eu e você, que somos cristãos, somos crentes, nós temos que conhecer, irmãos, e nós temos, irmãos, pelo discernimento, observar os tempos e saber, irmãos, que está próximo o tempo de Deus, de todas as coisas acontecerem. Por isso que nós não podemos mais ficar no sono espiritual.
Quem está compreendendo? É o que Paulo está dizendo, irmãos, aqui para os irmãos lá da igreja de Roma. Não dá mais para viver como quem está dormindo espiritualmente. Não dá mais. É hora de se levantar. É hora de vestir a armadura espiritual e agir como quem entende, irmãos, que o mundo que nós vivemos agora, ele está prestes a mudar todo o seu cenário, irmãos, porque está próximo da vinda do Senhor Jesus. Este é o chamado, irmãos, a nós que somos cristãos, nos comportarmos, queridos irmãos, como aqueles que estão despertos, irmãos, espiritualmente, como aqueles que estão acordados e alinhados com a vontade de Deus, no meio deste mundo que hoje está adormecido pelas distrações. Então, nós que somos cristãos, nós temos que despertar, irmãos. Nós não podemos viver como o mundo, dormindo aí em meio às distrações que o mundo tem concedido. O sono espiritual, irmãos, é muito confortável, é muito bom, mas também é muito perigoso. É muito perigoso, porque de repente eu estou num sono espiritual muito bom, irmãos. Mas aí, queridos irmãos, é muito perigoso, porque Jesus pode voltar e me encontrar nesse sono. E aí, irmãos, eu posso ficar nesse sono aqui e não subir com a igreja do Senhor quando Jesus voltar. Amém? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Dormir, ele é muito necessário fisicamente, a gente precisa descansar o corpo físico, irmão. Mas espiritualmente, quando a gente está dormindo espiritualmente, a gente se torna vulnerável, irmãos. A gente se torna ali, irmãos, sujeitos a sermos surpreendidos pela vinda do Senhor Jesus. E acordar significa perceber, quando eu acordo do sono espiritual, significa eu perceber que a realidade ao nosso redor, eu começo a compreender que a nossa realidade, irmão, vai exigir de mim, irmãos, uma ação, uma decisão e uma prontidão. Eu preciso estar alerta em todos os momentos. Eu não posso estar caminhando juntamente com o mundo no sono profundo que o mundo está vivendo com relação às coisas espirituais. O mundo moderno, preste bem atenção que eu vou falar aqui. Esse mundo moderno que nós estamos vivendo, irmãos, ele cria um travesseiro espiritual para nós. Quem está com sono espiritual, o mundo vai lhe dar um travesseiro bem bom, bem agradável, para você dormir mais ainda. E aí o mundo lhe oferece, está com sono, está cochilando, toma aqui esse travesseiro espiritual para você. Aí você encosta sua cabecinha, aí você vai dormir, vai babar, vai roncar, porque é isso que o mundo quer, irmãos, de nós. E o que é esse travesseiro, irmãos, que o mundo nos dá? Primeiro lugar, irmãos, entretenimento excessivo, muita diversão para nós. E hoje não precisa mais você sair de casa não, meus irmãos. Hoje tem Netflix, hoje tem, como é aquela outra? Lá que tem lá, Prime, não sei o que, Prime, tem, rapaz, é tanto entretenimento, celular, aí tem jogo que você quiser, meu amigo, você passa o dia todinho, entretenimento, tempo passa, e você está lá no travesseiro que o mundo te oferece, você não se lembra de orar, você não se lembra de ler a palavra, você não se lembra nem que é dia de culto, muitas vezes, e aí está lá, sei lá, jogo, tem os jogos também, né, em casa, passa o dia jogando de videogame. Meu tempo não tinha isso, né, irmãos, quando eu era mais jovem,
Se eu quisesse alguma diversão, eu tinha que ir para o parque, né? Que tivesse no bairro, né? Quando tinha um parque, né? Ou então ia jogar um dominó. Mas hoje não. Todo mundo tem um mundo de diversão na sua mão, para você passar o dia todinho entretido, sem se lembrar de Deus, distante de Deus. Travesseiro que o mundo te dá para tu dormir, o sono espiritual. Então a primeira coisa que o mundo faz, irmãos, é isso, entretenimento excessivo. Também, irmãos, tem uma religiosidade sem propósito. Você pode estar numa religiosidade também sem propósito e estar dormindo no sono espiritual, pensando que está agradando a Deus, mas é só religiosidade, irmãos, só religiosidade. É só eventos que muitas vezes vão te fazer dormir mais espiritualmente. Nós somos uma igreja, irmãos, que nós não andamos pelo modismo que chega nas igrejas. Não andamos pelos modismos que chegam nas igrejas. Eu estava vendo essa semana um pastor fazendo um alerta sobre isso, porque teve um tempo que a moda era o encontro com Deus, né? O encontro é tremendo, é tão tremendo que ninguém escuta mais nem falar. O cara só virava crente depois que ia para esse encontro tremendo. Mas hoje em dia ninguém escuta mais nem falar do encontro tremendo. Cadê o tremendo? Acabou-se. Porque são modas, irmão, são modismos. Apesar que vão se transformando, né, dentro das igrejas, vão se transformando. Agora, irmão, tem um novo aí. Tem um novo, né? É os legendários. Quem já ouviu falar nos legendários? Para o cabo aprender a ser homem, agora tem que ir para esse encontro. O cabo vai e aprende a ser homem. Aí o cabo volta sabendo como é que cuida da mulher, dos filhos. Parece que a Bíblia não ensina, né, irmão? Tem que ir para os legendários. E ó, os legendários, viu? 2.000 contos para você ir lá, para aprender a ser homem. Então, irmãos, são coisas, irmãos, que as pessoas participam, mas isso tudo é sono espiritual, irmãos. É travesseiro que o mundo oferece, e muitas vezes a igreja que está oferecendo, né? Para as pessoas continuarem no sono espiritual, irmãos. No sono. A vida do dia a dia não muda, a pessoa não dá testemunho de crente, a pessoa anda conforme os rudimentos do mundo, mas de repente a pessoa está participando de alguma coisa, um legendário, agora não, agora está, mudou tudo. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Logicamente tem coisas, irmão, na igreja que são bênção para a nossa vida, viu? Tem coisas que são organizadas e realmente nos edificam, né? Mas tem outras que são religiosidades sem propósito. Outro travesseiro, irmãos, que a gente fica no sono, é um ativismo, irmãos, mas sem oração. A pessoa pensa que está fazendo as coisas para Deus, mas não ora, é só no automático. Tudo isso, irmãos, é travesseiro para nos fazer dormir espiritualmente para a realidade que Deus quer. Sansão, irmãos, aconteceu com Sansão. Ele dormiu no colo de Dalila, irmãos. Ele dormiu no colo de Dalila. Aí Dalila fez o quê? Cortou o cabelo dele. Quando ele acordou, ele já estava cativo, irmão, já estava prisioneiro. Ele, irmãos, dormiu e acordou cativo. O sono espiritual, irmãos, ele faz isso, irmãos. Primeiro ele tira nossas forças antes de nos tirar a nossa liberdade. Não é isso que acontece, irmãos, com tantos cristãos no nosso dia hoje, que estão no sono espiritual, irmãos, estão tudo sem força. Eu não tenho mais força para reagir, não tenho força para ir para a igreja, tenho mais força para ler a Bíblia, eu não tenho mais força para orar. Cuidado, irmãos, porque quando o sono espiritual, primeiro tira a nossa força, depois tira a nossa liberdade. Porque quem está sem força, ele acaba perdendo a sua liberdade, porque vai voltar a ser escravo, cativo do inimigo. Quando, irmãos, a gente conhece o tempo de Deus, o Kairos, a gente tem discernimento espiritual para olhar o que está acontecendo ao nosso redor,
A gente entende, irmãos, o que Deus está fazendo agora. Agora, irmãos, o que Deus está fazendo. Paulo diz: vocês conhecem o tempo. Ou seja, o cristão, irmãos, não pode viver desinformado espiritualmente, irmãos. Por que, queridos irmãos, a gente não pode viver desinformado espiritualmente? Porque a gente está na igreja, irmão, 3 vezes por semana. A gente está ouvindo devocionais todo dia. A gente, irmãos, está ouvindo pregações. A gente, irmãos, está lendo a palavra. A gente, irmãos, ora a Deus. Como é que a gente pode ser desinformado espiritualmente? O crente, a não ser que ele não esteja fazendo isso, aí ele vai ser desinformado espiritualmente. Mas o cristão que está na casa do Senhor, está lendo a Bíblia, está ouvindo a palavra de Deus, ele não pode ser desinformado espiritualmente, irmãos. Conhecer o tempo de Deus é discernir os sinais que estão acontecendo. O que está acontecendo com o mundo, irmãos? Agora, a Índia lançou bomba no Paquistão, o Paquistão lançou bomba na Índia. São 2 potências que têm armas nucleares. A Rússia está lançando bomba lá na... Como é? A Ucrânia. A Ucrânia está lançando bomba na Rússia. Os Estados Unidos está lançando bomba lá nos Houthis, né? Houthis não tem poder para competir com os Estados Unidos, está só levando bomba mesmo. Quando ouvires rumores de guerras, é porque está próxima a vinda do Senhor. As pragas estão aí, é pandemia. Rapaz, agora eu vim dizer que tem uma... Agora está aí, Fortaleza já tem não sei quantos casos de um negócio aí, não sei o que, o FOC, sei lá como é o nome. É tanta praga que está surgindo, irmão, que ninguém sabe mais. É tanta coisa ruim que está surgindo no mundo que a gente nem acompanha mais. Já passou a gripe da vaca, do frango, não sei nem que animal que está agora a gripe. O que é isso, irmãos? Quem é espiritual está discernindo o quê? Que está próximo à vinda do Senhor Jesus, irmãos. Violência nem se fala. Violência nem se fala. A violência ia o quê? Se multiplicar. Tem se multiplicado, irmãos, a violência? Tem. E nós que somos espirituais, irmãos, nós, irmãos, temos o discernimento espiritual, o entendimento. Olha só o que diz 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Os filhos de Issacar eram entendidos nos tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter o discernimento dos tempos para saber como a gente tem que fazer, como a gente tem que se comportar, como a gente tem que agir, meus irmãos. A igreja não pode ser surpreendida pelos eventos que já estão aqui anunciados há milhares de anos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós fomos chamados para nos antecipar, discernir e nos posicionar, irmãos, porque se os dias são maus, a igreja tem que se posicionar, porque nós estamos discernindo os tempos. Nós não podemos estar nesse mundo, em meio a esses tempos, como aqueles que dormem. Aqui tem alguém, irmãos, que está acordado espiritualmente, está percebendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Aleluias! Foi isso que aconteceu, irmãos, com as virgens prudentes. Elas tinham discernimento. Elas sabiam que estava próxima da vinda do noivo. E aí, irmãos, elas se prepararam, se posicionaram, aguardaram o noivo chegar. Quando o noivo chegou, irmãos, elas entraram. Conhecer o tempo é isso, irmão, é viver preparado e não apenas informados. Porque também tem isso. Tem muito crente informado, mas não preparado. Ah, eu sei que Jesus vai voltar. Ah, eu sei que o que a Bíblia diz está vindo em Cristo. Está muito informado, mas está preparado? Está preparado, está posicionado?
Aí, irmãos, ele vai nos dizer o seguinte, irmãos, que a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Paulo não está dizendo que os crentes ainda não são salvos, não é isso que Paulo está dizendo aqui, mas que a plenitude da salvação, irmãos, que vai ser a redenção do nosso corpo, que nós vamos ter o corpo glorificado no retorno de Cristo, está se aproximando. É isso que ele está dizendo, que a nossa salvação, irmãos, aqui na plenitude, quando nós formos subir com corpos glorificados, está mais perto do que quando a gente recebeu Jesus. Ele está nos alertando aqui. Por isso que cada segundo que nós vivemos é um passo a menos para o fim deste mundo, irmãos. Cada segundo que a gente vive é um passo a menos para o fim deste mundo como nós conhecemos agora, né? Como nós conhecemos. E isso, irmãos, muda tudo. Tem que mudar tudo nas nossas vidas. A gente tem que nos posicionar de maneira diferente. Um cristão, irmãos, que vive com consciência da eternidade, não, eu sei que eu estou aqui nesse mundo, eu sei que enquanto eu estiver aqui, eu vou estar fazendo minhas obrigações, vou trabalhar, vou pagar meus impostos, vou pagar minhas contas, mas eu tenho consciência, irmãos, que eu estou aqui numa passagem, porque eu sou salvo e eu vou viver eternamente. Então, o cristão que tem essa consciência de eternidade, ele não negocia os princípios por prazeres agora momentâneos. Eu não vou negociar a minha vida eterna pelos prazeres momentâneos. Eu tenho essa consciência. Eu sou cristão. Ló, ele estava lá em Sodoma, irmãos. Deus o avisou, mas ele demorou a sair lá de Sodoma. Ele foi salvo, mas quase perdeu tudo, porque ele não compreendeu a urgência que estava acontecendo da destruição daquela cidade. E nós devemos compreender, irmãos, que há uma urgência aí para a vinda do Senhor Jesus, porque os tempos estão mostrando isso, porque a gente tem um discernimento, porque a gente é espiritual, porque nós, irmãos, temos aí visto pela palavra de Deus tudo se cumprindo, e a gente tem que ver que a gente tem que se comportar com uma certa urgência, porque está próxima a vinda do Senhor Jesus. A nossa vida cristã, irmãos, exige vigilância ativa, não apenas uma crença passiva. Não, eu creio, tudo bem, eu creio em Jesus, eu já sou salvo mesmo. Não, irmão, eu creio, mas eu tenho que ter uma vigilância ativa, todos os dias. Eu não posso negligenciar a minha vida espiritual. Eu sei que eu tenho que ter tempo com Deus, tenho que orar. Eu sei que eu tenho que ter tempo de meditar na palavra. Eu sei que eu tenho que dar, irmãos, prioridade às coisas do reino de Deus. Eu sei que eu tenho que estar na casa do Senhor. Então, essas coisas, irmão, tão básicas que a gente tem que estar recordando e falando. Hoje em dia, irmãos, os irmãos deixam de vir para a igreja. Qualquer coisa é motivo de não estar na casa do Senhor. Qualquer coisa. Aí, é o sono espiritual. Aqui nos versículos seguintes, irmãos, quando ele diz que a gente é para estar desperto, despertar, irmãos, é mais do que estar acordado, amém? É levantar-se e se preparar para agir, isso é despertar. Aqui no versículo 12 até o 14 diz assim: vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. O que ele está aqui nos alertando, irmãos? Paulo diz para lançar fora todas as obras das trevas
e nos vestirmos da armadura da luz. O comportamento do cristão deve refletir com clareza, prontidão e responsabilidade com o reino de Deus. Nós, irmãos, devemos andar diferente como o mundo anda. Nós devemos refletir, as pessoas devem ver em nós uma postura diferente. Hoje está muito complicado, porque, irmãos, a gente fica muito feliz quando as pessoas nos identificam como crente, né? Mas às vezes a gente, irmão, não consegue identificar outra pessoa como crente. Já aconteceu comigo. A pessoa, eu começo a conversar com a pessoa e não identifico ela como crente. Depois de muito tempo é que ela vai dizer que congrega, que é de tal igreja. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Porque é uma coisa que mais alega um cristão, creio eu, é quando as pessoas dizem: tu é crente, né? Tu é de qual igreja? Porque está vendo a gente um comportamento diferente. E quando você não consegue ser identificado, irmãos, como um crente? E tem pior, tem pessoas que têm o prazer de esconder que é crente. E é pior ainda. E é o pior ainda. Neemias, irmãos, lá 4,17, os trabalhadores, lá na reconstrução dos muros, eles tinham na mão, uma mão na obra, trabalhando, e com a outra a espada, porque os inimigos que queriam atrapalhar a obra, né, queriam prejudicar, e aí eles ficavam alerta. Então trabalhavam com a mão e com a outra a espada, ou seja, era a vigilância e a ação. É a fé que nós temos e a prática. Não é só fé, é praticar discernimento e comportamento santo. É isso que nós devemos viver para que a gente se diferencie do mundo. O versículo diz, irmãos, que a noite já vai alta, o mundo escurece, mas o cristão tem que brilhar nesse mundo. Amém ou não amém, irmãos? Nós devemos ser luz nesse mundo ou não? Não é isso que Jesus vai falar lá, que a gente tem que brilhar neste mundo, como luz neste mundo? Vai alta a noite e o dia vem chegando, ou seja, a escuridão está quase acabando. Olha só aqui, ó, a noite vai alta, já muita escuridão, ou seja, o dia já está quase acabando, aí vai aparecer a luz do reino de Deus. O que ele está dizendo que já está próximo, irmãos, da vinda de Jesus. A escuridão está avançando, mas vai já a luz do reino de Deus, a aurora do Senhor vai romper. A alvorada, né? A alvorada do Senhor vai romper. A luz, porque Cristo vem buscar a sua igreja. Já está nas últimas horas, já está nos últimos dias. Até os que não são cristãos sabem disso, irmãos. Tem uns cientistas aí que fizeram o relógio do fim do mundo, né? Já ouviram falar nisso aí? Os cientistas, irmão, pessoas descrentes. E lá no relógio deles, nós estamos vivendo os últimos segundos. E nós que temos a palavra de Deus, às vezes, estamos negligenciando isso. As pessoas do mundo, irmãos, estão todo tempo dizendo isso. Mas por quê? As marcas da humanidade, violência, construindo coisas destrutivas. Então, já está próxima a vinda do Senhor Jesus, irmãos. O cristão não deve imitar aqueles que estão dormindo, mas nós devemos ser como vigia. Nós devemos ser aqueles que vão anunciar o amanhecer, porque nós estamos aguardando, porque nós estamos vigilantes, porque nós estamos acordados, nós não estamos dormindo. Ei, a noite está acabando, o dia está nascendo, desperta, Jesus está voltando. É Mateus 5,16, brilhe a luz de vocês diante dos homens. A gente tem que ser como João Batista, irmão. João Batista não era a luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Ele veio falar de Jesus. O comportamento dele era uma tocha acesa em meio ao deserto contra o pecado.
ele estava lá brilhando e anunciando que ele não era a luz, mas viria aquele a qual ele estava anunciando. Nós devemos nos portar como João Batista, irmãos, mesmo em meio ao deserto deste mundo, a gente tem que anunciar que Jesus está chegando. Eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está às portas. Quem, irmãos, acorda ou vive desperto, ele vive de maneira diferente. Ele não vive no sono espiritual. Ele não vive no sono espiritual. E eu faço um alerta aqui para os líderes, para os obreiros da casa do Senhor. Responsabilidade maior sobre nós, irmãos. Um líder, um obreiro da casa do Senhor, ele não pode viver num sono. Quem que vai abrir o culto? Ah, é fulano. Não chegou ainda não. Abre tu. Ei, rapaz, não era tu que estava na escala? Vixe, rapaz, nem me lembrei, ó. Sono, irmãos. Sono espiritual. Falta de compromisso com as coisas de Deus. Negligência ao chamado do Senhor. Falta de zelo com a obra do Senhor. Dormir no sono do colchão que o mundo coloca lá, do travesseiro que está lá no sono, maravilhoso, confortável, mas Jesus está voltando, e Jesus vem buscar aqueles que têm compromisso com Ele, vem buscar aqueles que têm comunhão com Ele, vem buscar aqueles que estão firmes na sua caminhada cristã, e Jesus vem buscar, irmãos, não é à toa, irmãos, é aquele que vive uma vida sincera, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é aquele que anda, irmãos, o Espírito Santo de Deus diz, é por aqui, ele vai, o Espírito Santo de Deus diz, volta, e ele volta, ele está ouvindo, sintonizado na voz do Espírito Santo de Deus, e ele vai estar esperando, porque a noite vem alta, mas o dia já está surgindo, e com ele, o Rei da Glória está voltando. Aleluias! Esse chamado de Paulo em Romanos 13, 11, irmãos, ainda ecoa hoje aos nossos ouvidos. E isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Esse chamado de Paulo, esse despertamento de Paulo está ecoando hoje nos nossos ouvidos. Nós não podemos dormir o sono espiritual, igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vivemos, irmãos, uma geração que tem muitas opções, irmãos, para nos levar para o conforto do sono espiritual, mas nós devemos lutar, nós devemos resistir, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, nós temos um propósito, é chegar aos céus, nós temos um Senhor das nossas vidas, irmãos, nós temos que ser compromissados com esse Senhor, irmãos, nós não estamos aqui neste mundo para buscar popularidade para nós não estamos aqui, irmão, neste mundo, irmãos, para buscar só conforto para nós. Não, nós estamos aqui, irmãos, para servir ao Senhor de todo o nosso coração, irmãos, e estarmos preparados para a vinda do Senhor. É para isso que nós somos salvos, é para isso que nós somos libertos, é para isso que o Espírito Santo de Deus está em nós. É para que a gente esteja, irmãos, não só aguardando, mas anunciando, como eu estou fazendo aqui esta noite, a vinda do Senhor. Despertem, o tempo é agora, a noite está quase no fim, Jesus está voltando. O cristão não pode ser mais entre os que dormem de olhos abertos, anestesiados pelo sistema. Nós não podemos ser assim.
está de olhos abertos, mas está dormindo, anestesiado pelo sistema do mundo, pelas coisas do mundo. Nós devemos estar acordados espiritualmente, irmãos. Acordado espiritualmente é viver com os olhos nos céus e os pés na missão que Deus nos dá para cumprir nesta terra. É isso que é viver acordado espiritualmente. É rejeitar o sono, irmãos, da conformidade. Está conformado. É viver com pressa santa, urgência eterna e comportamento celestial. Porque nós, irmãos, embora nós estejamos no Brasil, a nossa pátria não é aqui, né? A nossa pátria é celestial, amém ou não amém? Nós somos brasileiros, mas nós somos celestial também, amém ou não amém? Irmãos, nós temos duas identidades. Nós temos, irmãos, aí o passaporte, né? Já carimbado, amém ou não amém? Ou quem ainda está esperando ser carimbado aí o passaporte? Carimbado já, irmão, tem que ser. A qualquer momento, a gente pode ser levado aos céus. Então a gente tem que estar aí aguardando, irmãos. O noivo está chegando. O noivo vem buscar a sua noiva. A igreja do Senhor tem que estar aguardando. Tem que ter aquele hino da harpa, né? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. É assim, irmã Sulamita? Irmã Sulamita aí é que é perita nisso aí. Os hinos da harpa, né? É assim mesmo? Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo. É isso. A gente, enquanto estiver aqui, irmãos, a gente tem que estar desperto, trabalhando, orando, sempre ali na vinha do Senhor. Amém, irmãos? Tem crente desperto aqui esta noite ou tem crente dormindo? Ih, rapaz, só a irmã Valda está desperta? Oh, meu Deus. Só a irmã Valda mesmo? Tem crente desperto aqui ou está dormindo, irmão? A gente tem que estar esperto, irmãos, aguardando o Senhor, zelando pela nossa vida espiritual, é buscando cada dia mais comunhão com o Senhor, é estar em oração, irmãos, porque o mundo ele quer nos tragar. Assim, irmãos, como tem a Trindade Santa, que quer nos levar para o céu, quer nos dar paz, quer nos dar uma vida abençoada, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem a trindade diabólica, que quer nos levar para longe de Deus, quer nos roubar a nossa paz, que é Satanás, o mundo e a nossa carne. Eles estão querendo nos afastar de Deus, mas aquele que está acordado espiritualmente, ele vai ficar com a Trindade Santa. O Espírito Santo de Deus, ele está no governo das nossas vidas, e a gente tem que ter sensibilidade espiritual. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite. O mundo, a gente pode ter muitas lutas, pode ter muitas batalhas, mas a gente não pode cair na conformidade, porque o Senhor nos ajuda a vencer todas as lutas, irmãos. Se nós estamos acordados espiritualmente, a gente vai passar por todas as dificuldades, todas as lutas, batalhas podem vir, enfermidades podem chegar, mas a gente vai zelar pela nossa vida espiritual. O Espírito Santo de Deus nos renova dia após dia, porque a gente está com os olhos no alto, e o noivo está chegando para buscar a sua noiva. Só quem está aguardando, só quem está desperto, fica em pé glorificando ao Senhor esta noite.